Bom dia, irmãos. Dia esse bonito, maravilhoso que Deus fez, hein? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar a série de estudos que o pastor começou domingo passado. Pessoas que Deus usa. Relembrando, domingo passado nós vimos a respeito do personagem Neemias, com o título do estudo, Se Deus Quer Usar Você. E nessa manhã nós vamos ver a respeito de um personagem que eu pessoalmente gosto muito, Caleb. E então nós vamos ver a respeito de Caleb, o que nós podemos tirar de experiência para nossas vidas, estudando quem foi Caleb, o que Caleb fez, para nós, nessa manhã, podermos, então, trazer ensinamentos para a nossa vida pessoal, baseados na vida desse homem de Deus. Eu convido a você a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 14, é o texto básico que nós vamos tirar como referência para o nosso estudo nessa manhã. O texto básico, Josué, capítulo 14, versículos 6 ao 15. Eu vou fazer essa leitura e os irmãos estarão acompanhando em suas Bíblias ou na projeção, se assim for feito. Então, o versículo 6 de Josué 14 diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tu e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom, em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes, o nome de Hebrom era de Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós adoramos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por este dia maravilhoso, que o Senhor nos deste a bênção, o dom da vida. Nos deste, ó Deus, essa oportunidade tão maravilhosa, gostosa de estarmos aqui na casa do Senhor, para podermos louvar o Senhor, como assim já o fizemos, adorar o nome santo do Senhor, e podemos agora, ó Pai, aprendermos mais a porção da Tua palavra. Pedimos agora, ó Deus, que o Espírito Santo, Senhor, venha usar agora o Teu servo, que eu possa, ó Deus, ser um instrumento nas Tuas mãos essa manhã, e que nós, ó Deus, venhamos aprender mais a respeito do Senhor, ó Deus, e que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa manhã, e que nós venhamos a sair dessa manhã, ó Deus, aqui da Tua casa, encorajados, ó Deus, dispostos a fazer a obra do Senhor, a servir ao Senhor, meu Deus,
porque o Senhor merece, ó Deus, o Senhor é o motivo do nosso viver. Portanto, ó Deus, nós te pedimos, nos abençoe nesse estudo, fala aos nossos corações. Ó Deus querido, é no nome de Jesus e para a glória do Senhor que oramos. Amém. Então, como assim eu já o disse, nós vamos então ver sobre Caleb. Caleb, o significado da palavra, do nome Caleb é corajoso, capaz. Nós vamos ver que, talvez todos, não é muito difícil, nós todos sabemos já assim a história de Caleb, né? Quem foi Caleb, esse homem de Deus, o que ele fez, e por que então que ele recebeu esse nome com esse significado que encaixa tão bem com o seu nome, corajoso. Mas o título da nossa lição traz assim, Caleb, um crente exponencial. O que seria exponencial? Os irmãos querem... Eu fui lá no Pai dos Burros, como diz o outro, e falei assim, vamos pegar assim, né, a explicação certinha do que é exponencial. Às vezes a gente sabe assim, mais ou menos, né, mas alguém quer ir participar e dizer o que seria o exponencial, que encaixa então com esse nome do Caleb aí? Alguém quer falar? Pode se errar, não tem problema não. Nós estamos aqui. Então, a palavra-chave do seu comentário é destaque, uma pessoa de destaque. Sim. Diferenciado? Também. Sim. Então, você de destaque, diferenciado, serve de exemplo para nós. E vai servir, nós vamos ver aqui essa manhã. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Todos estão certíssimos, está dentro, só que eu vou falar o que o Aurélio nos diz, mas está certíssima, a linha de pensamento é essa. Esse crente exponencial, queridos, o exponencial é que tem grande importância, ou grande significado, de destaque, de relevância, de exemplo. Então, um crente exponencial, o senhor Caleb, nós vamos ver nessa manhã, uma pessoa que foi de grande importância na história do povo de Deus. Só que antes de nós entrarmos aqui, propriamente dito, no que nós vamos, nas qualidades que ele teve, que nós vamos tirar como referência para a nossa vida nessa manhã, eu gostaria de dar uma pincelada no momento histórico, para servir de pano de fundo ou de base para o nosso estudo nessa manhã. Eu gostaria de dividir essa nossa introdução histórico em dois períodos. E vocês vão entender perfeitamente o porquê dos dois períodos. Então vamos lá. Só para nós termos então nós entrarmos dentro da história e podermos então ver quem foi Caleb. O povo então sai do Egito. Oh, glória, saímos da escravidão, estamos indo à terra que Deus prometeu, que seria Canaã. O pessoal então está indo no deserto e chega um primeiro momento em que eles chegam ao deserto de Cades Barneia. Possivelmente essa caminhada da saída do Egito até aqui durou alguns meses e eles ficaram em Cades Barneia por volta de 1 ano. E esse primeiro momento aqui foi quase 2 anos depois da saída do Egito, aonde que Deus fala com Moisés agora e fala assim, Moisés, então ainda Moisés, escolhe 12 camaradas e gente boa, um de cada tribo, 12 porque eram 12 tribos, um representante de cada 12 tribos. Nós vamos ver assim que esses 12 não poderiam ser, e não eram qualquer pessoa, eram pessoas príncipes, importantes, de destaque de cada tribo, e o Caleb foi um deles. Então olha, o crente exponencial, de grande significado, de grande importância, está aí. Aí Deus então fala com Moisés, escolha então essas 12 pessoas, e o pessoal está em Cades Barneia, e Cades Barneia é próximo de Canaã, e de lá já dava até para avistar Canaã, para vocês terem uma ideia, tão próximo que eles estavam da promessa, de tomarem posse, da bênção de Deus. Estavam ali em Cádiz, aí Deus fala com Moisés, então escolhe então 12 pessoas,
para ir até lá em Canaã, a terra onde eu prometi para o povo, e ir lá para espiar a terra. Quem era, então, vou deixar rapidinho aqui, quem eram esses 12 espias? Da tribo de Ruben, Samua; da tribo de Simeão, Safate; da tribo de Judá, Calebe; da tribo de Sacar, Gigeel; da tribo de Efraim, Josué; da tribo de Benjamim, foi Pauti; da tribo de Zebulon, Gadiel; da tribo de José, foi Gade; da tribo de Dan, Amiel; da tribo de Aser, Setur; da tribo de Naftali, Nabi; na tribo de Gade, Jeuel. Eu ia até decorar esses nomes, mas falei, não preciso decorar, não. Brincadeira, né? Decorar isso, misericórdia. Qual era a missão desses espias, então? Era chegar nessa terra, ver como é a terra, observar se os moradores são fortes ou fracos, poucos ou muitos, analisar se a terra era boa ou ruim, analisar se as cidades que eles habitavam são como, se eram acampamentos ou fortalezas, ver se a terra era rica ou pobre, ver se havia florestas lá ou não, trazer, então, algumas provas de frutos ou alguma coisa que confirmasse o que eles iriam dizer. Muito bem, eles assim os foram. Ficaram por 40 dias, olha os números aí de novo. Ficaram 40 dias espiando a terra. E aí vieram os espias trazer o relatório do seu serviço, ainda nesse primeiro momento que nós estamos, dessa ordem de Deus a Moisés para mandar as pessoas a ir lá e olharem a terra. E se os irmãos quiserem participar de alguma coisa aí para enriquecer esse momento também, o rapaz aí que conhece de Bíblia demais, se eu volto aí, pode ajudar também aí com o histórico aí. Outro que tem muita experiência aqui. Você está achando que você vai ser de exemplo toda hora aí, viu, Paulo? Não esquenta não. E você vê que ele disfarçar com esse óculos escuro aí, que não vai ter jeito não. Você vai encaixar no Caleb aí toda hora. Ó. Então, o que os camaradas fizeram? Chegaram o relatório de 10 dos 12 espias. Olha, a terra, as pessoas da terra eram muito fortes. A terra era muito dura para ser possuída. Todo o povo da terra era maior do que eles. Os descendentes dos Anaquins eram do Vítor para cima, gigantes. Se sentiram como gafanhotos. Então, os espias chegaram e falaram assim, esse pessoal aqui é grandão mesmo, rapaz. Nós estamos como se fossem gafanhotos perto dele. Foi isso que é o relatório diante do povo, né? A comitiva lá dos espias. Os amalequitas habitam na terra do sul. Quem eram os amalequitas aí, senhor Walter? Rapaz, os amalequitas eram um povinho bem ruim, bem mau. Eles falaram assim, gente, para complicar, ainda tem uma tribuzinha lá que o pessoal era uma tribo terrível. Os amalequitas eram uma tribo. Eles falaram, gente, por cima ainda os amalequitas estão lá também, tá, gente? Os hititas, os jebuseus, os amorreus também habitam nessas montanhas. Isso aqui tudo era um pessoalzinho, como diz o Walter, do mal mesmo. Os cananeus também habitam junto ao mar, ao longo das margens do Jordão. Mas aí Josué e Calebe, em um ato de raiva, de ira, com relação aos seus outros 10 colegas que foram fazer o serviço, e atemorizaram o povo, rasgaram suas vestes, falaram, gente, mas espera aí, mas não é assim não. Aí Josué e Calebe dão o seu relatório. A terra pela qual passamos para espionar é extremamente boa. E se for a vontade de Deus, Ele nos levará a essa terra, uma terra que manda leite e mel. Basta não se rebelar contra Deus, nem temer o povo da terra, pois eles são o nosso pão, o Senhor está conosco, não os temamos. Então esse foi o relatório de Josué e Calebe. E aí, ainda dentro desse contexto, o povo então, resumo da história. Então Moisés enviou os espias foram explorar a terra pelos 40 dias, como eu disse, retornaram então
com a prova de que a terra era boa. A prova era o cacho de uva, que 2 homens precisavam de carregar, pelo jeito, cada uva era um melão, né? Imagina 2 homens carregando o cacho de uva. Caleb e Josué confiaram em Deus para dar-lhes a terra. Os 10 espias, fato importante, está lá em Números 14, se vocês quiserem olhar depois, versículo 36 e 37. Aí Deus, então, se revoltou contra esses 10 espias. E o que aconteceu com esses 10 espias? Só um minutinho, Paulo. Morreram de peste. A punição que eles tiverem por não confiar em Deus, os consumiremos. Então, esse foi o primeiro momento. O momento em que Moisés, então, sob ordem de Deus, manda o povo, manda os espias ir espiar a terra ali nesse deserto de Cades Barneia. Agora nós vamos para o segundo momento, que é esse agora de Josué 14, em que Caleb, então, nós vimos aqui, reivindica a sua bênção. Então, o segundo momento é esse. O povo, então, como eu disse, Deus, então, sobre essa incredulidade, falta de fé do povo, então, fez com que o povo, então, andasse os 40 anos, 1 ano para cada um dia que os espias ficaram a espiar a terra. Ficaram por 40 anos no deserto, perambulando. Ou seja, já tinham andado quase 2, andaram mais 38 anos para inteirar os 40. Só que nós temos uma questão interessante aqui, que Caleb fala assim, olha, quando ele reivindica, aqui no capítulo 14 de Josué, fala assim, eu naquela época tinha 40 anos, e hoje eu tenho 85, se passaram 45 anos, mas eu falei que nós saímos 2 anos, mais 38, 40, se ele tinha 40, 78, para chegar nos 85, onde estão esses 7 anos? Para chegar até este momento aqui, em que ele reivindica a sua bênção. Vamos voltar ao capítulo 1 de Josué, que os irmãos vão entender agora. Josué capítulo 1, diz o seguinte, versículo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, meu servo Moisés é morto. Neste momento aqui, o povo já regressou, cumpriu os 40 anos, está de frente para a terra prometida. Aí o que acontece? Agora vocês vão tomar posse da terra. Como é que seria essa posse da terra? Eles iam chegar lá no cartório, lá da terra de Canaã, e falar assim, eu vim tomar posse da terra, vim aqui registrar a minha escritura, e lote 4, da rua 35, foi assim, facinho, assim. Então, o que eles tinham que fazer? Fala alto, Paulo. Para tomar posse da terra, eles precisavam desapossar quem estava lá. E aí que estão os 7 anos, para nós completarmos os 45 anos, desde esse primeiro momento de Cades Barneia, que esse momento de tomada de posse da terra de Canaã, de Josué 1 até Josué 14, foram cerca de 7 anos, que eles foram desapossando quem estavam lá, todas essas aqui, os anaquins, os jebuseus, os amorreus, todas essas tribos. Então, por isso que deu esses 45 anos, desde que Caleb estava naquele dia, imagino eu, isso, imaginação minha, não está dentro da Bíblia, estou parafraseando, está lá, Caleb, cabelinho branco igual Paulo assim, 85 anos, carinha igual do Paulo, sem o óculos, é claro, né? Olhando, já nesse segundo momento. Josué do lado, não sei, talvez em cima do cavalo, em cima daquelas carruagenzinhas de guerra, ou em pé mesmo, Caleb olha para ele e fala assim, calma, eu vou dar um voto de confiança para mim, eu vou falar que você também tem a disposição de Caleb lá. Caleb olha assim, fala assim, bate no ombro dele e fala assim, Josué, você lembra, 45 anos atrás, o que Moisés falou para nós dois? E agora eu quero, agora vai ser minha vez.
eu quero tomar posse da minha bênção. Está vendo aquele monte ali? O monte? Qual que é alguém lembra qual que é a herança que Caleb pediu? Qual monte? Hebrom. Vocês sabem quem estava lá nesse lugar? Em que ele olha assim e fala assim, é aquela terra ali que eu quero, Josué? Os anaquins. Quem eram os anaquins? Aquela galera grandona que estava lá, que os espíritos falaram assim, nós somos como gafanhotos perto desse pessoal aí. Josué, velhinho, igual Paulo assim, de 85 anos, olhou assim e falou assim, eu poderia escolher tem uma terra ali que não tem ninguém, eu vou querer aquela ali, que talvez tem só uns velhinhos lá, né? Como é que você fala? Umas tranqueiras, né? Umas tranqueiras, eu vou pegar. Não, ele foi no lugar mais difícil, meu irmão. Onde que, aos olhos humanos, Caleb falou assim, eu quero ir lá. A promessa do Senhor vai vir, mas vai vir ali com... Então, dentro desses dois momentos históricos, lá do deserto de Cádiz, agora em Gilgal, em que ele chega e fala assim, agora eu vou tomar posse da minha bênção, Josué, assim como Deus mandou Moisés falar conosco, eu quero essa terra, nós vamos tomar posse dessa terra. Nós vamos então ver o que nós podemos tirar de experiência para nossas vidas aqui, com esse ato desse homem de Deus. Alguém quer dizer mais alguma coisa dentro do fator histórico aí? Paulo, Walter, uma irmã? Então vamos lá. Algo importante de destacar aqui. No versículo 6 aí nós já vimos quem era Caleb. Então, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu. Aí você diz assim, ele não era da tribo de Judá? Como ele é um quenezeu? Vamos lá, quem eram os queneus? Aí eu pesquisei assim, o quenezeu, ele não é Judá. Quem são a tribo? Quem eram essa tribo os queneus? Os queneus era uma tribo que habitava no deserto, entre o sul da Palestina e as montanhas do Sinai. Eles eram uma tribo nômade, ou seja, uma tribo que não tinha um lugar específico, vamos dizer, como se fosse ciganos. Né? Eles ficavam acampando sempre, não tendo um lugar específico aonde habitar. Os queneus mostraram bondade para com Israel. Eles, na sua jornada do povo de Israel, os queneus caminharam junto com o povo de Deus. Era um povo que tinha um relacionamento muito bom com o povo de Deus, os queneus. E então, como que Caleb então recebe esse título ou essa oportunidade de pertencer à tribo de Judá? O que os irmãos acham que aconteceu para que ele então pudesse receber então essa honraria de participar da tribo de Judá? O que seria que aconteceu para ele então fazer parte da tribo de Judá? E depois se destacar, né? Sim, mais um, né? Importante homem de Deus. Então vamos lá, nós vamos ver então 4 marcas da fé exponencial desse homem. Primeira, ele tinha uma fé para tomar posse daquilo que Deus estava para lhe dar. O Senhor falou, aquilo que o Walter falou, o Senhor falou que vai me dar e eu creio nisso e eu vou tomar posse dessa bênção sim, porque foi promessa de Deus para a minha vida. E Caleb então era um homem que cria nas promessas de Deus, e a sua palavra foi completamente diferente dos outros espias, como nós vimos. Tratava-se de uma manifestação poderosa de fé e dependência de Deus. Dependência, não somente cria, mas entendia que a provisão, ou tudo que ele tinha, ou tudo que ele viria a ter, seria pela mão de Deus. Uma vez Lutero orou de uma forma interessante, assim, dizendo assim, tu somente tens o poder, a causa é tua e não minha, eu não me apoio em homem algum, tudo que é humano é falho. Mais do que verdade nessa oração de Lutero. Olha, Senhor,
eu não vou confiar em homens, porque o homem é falho. A obra é do Senhor. O Senhor vai na frente, o Senhor vai fazer a obra, e eu confio no Senhor, que o Senhor vai fazer a obra. E aí vamos lá, o relatório dos 10 espias foi aceito pelo povo, que murmurou contra Moisés e Arão. Calebe e Josué, porém, agiram de forma diferente, confrontando o povo, lá no versículo 7 e 9 do capítulo 14 que lemos. Então vamos lá, algumas lições importantes. Deus quer nos dar o melhor. Segundo um comentário da Bíblia aqui, da herança reformada que eu tenho aqui, lá em Números, fala sobre essa terra. Deixa eu ler esse comentário aqui, a respeito de Hebrom. A nação tinha alcançado a fronteira sul de Canaã, a terra prometida. Ela estava bem na fronteira, eles estavam bem na fronteira da bênção. Mas enfrentou outra crise de fé. Peraí. Não, na realidade eu vou ler outro comentário, não é esse, desculpa. Eu vou ler, eles puderam então escolher algum lugar de herança. É sobre Josué, capítulo 14, esse outro comentário em outro momento aqui. Da terra prometida. Embora Calé fosse idoso, ele afirmou que sua força não tinha sido abatida. Ele poderia ter escolhido o que quisesse, mas escolheu a que potencialmente era mais difícil e perigosa de todas as posses. Ele escolheu o lugar onde viviam os anaquins. Ironicamente, foi a visão dos anaquins, os gigantes, que causaram medo e convenceu a nação de que ela não poderia possuir a terra. Não somente a força de Calebe não tinha sido abatida, mas a sua fé também não foi abatida. Antes do deserto, ele creu que Deus entregaria os gigantes nas suas mãos e na mão do povo. E nada tinha mudado. Ou seja, o mesmo pensamento que ele tinha há 45 anos atrás, ele o tinha nesse momento. Os crentes maravilhosos, Calebe é um exemplo maravilhoso de pedir a Deus grandes coisas, porque nada lhe é impossível. Quais grandes coisas você deveria pedir a Deus, confiando que Ele as daria? Muitas das vezes nós somos pegos em momentos em que fala, gente, não vou pedir isso a Deus, não. Será? Será que eu posso? Será que está... isso é muito grande. Não vou pedir isso, não. Isso é muito difícil de eu alcançá-lo. Não digo materialmente, mas não em qualquer outra coisa que não seja materialmente. Muitas das vezes nós colocamos dúvida no poderio de Deus. Nós questionamos o poderio de Deus. Com certeza nós temos que pedir algo e cremos e pedimos a resposta de Deus para ver se aquilo realmente é a resposta de Deus. Porque dura coisa é nós fazermos algo que não esteja na vontade de Deus. Nós saímos ali do centro da vontade de Deus. Irmãos, aí você fala assim, mas como eu vou saber se isso é ou não é vontade de Deus? Irmão, vem de intimidade. Intimidade. Põe o joelho no chão e qual seja a sua petição, qual seja o seu anseio, o seu desejo, você coloque-o na presença do Senhor. O Senhor está aí. Eu gostaria tanto, mas será que é a vontade do Senhor? Me fala, me mostra, coloca, confirma em meu coração, esse desejo do meu coração. Eu estava comentando ontem, acho que foi com Jonas, a respeito de um pedido que a minha mãe tinha, não muito difícil de resolver, que uma vez ela me falou assim, meu filho, eu oro tanto a Deus, pedindo a Ele para que eu não, no final da minha vida, eu não caia numa cama e precise que pessoas me dêem banho, troquem de mim, e fiquem assim, eu ficando dando trabalho para os outros. Eu oro, Senhor, você acha que eu estou orando errado? Eu falo, tá não, mãe. A senhora pede. Sendo da vontade santa, soberana do Senhor. Aprover a Ele, dar essa bênção da senhora,
dele a chamar a senhora no tempo que ele for chamar, e a senhora não precisar de ter esses cuidados, que é tão chato, né? Imagina todos nós que estamos na nossa sã consciência aqui, imagina eu ver alguma situação, igual eu estou presenciando, é ruim a gente ter que usar fralda, trocar fralda, dar banho, carregar, as pessoas fazem isso para a gente. Ninguém vai querer isso para a sua vida. Eu não quero, e minha mãe não queria. E Deus ouviu a oração da minha mãe. Deus o chamou lá do hospital, ela teve a vidinha dela independente, né, a certo ponto. Mas, até morrer, uma pessoa ficava com ela lá, limpava a casinha dela lá, fazia comidinha, e teve a vida independente dela, e quando o Deus chamou, ela estava no hospital, e, sem dar trabalho. Contei a experiência do meu avô também, um homem fortão. Deus chamou ele dormindo, né? Deu trabalho para ninguém, só deu uma respirada funda. Minha avó foi ver de manhã, correu lá em casa, nós morávamos em frente à casa do meu avô, chamando minha mãe, aconteceu uma coisa com seu pai lá, mas eu não sabia. Então, assim, às vezes a gente pensa, assim, certas coisas, não vou pedir não sei, não pedir, podemos sim, vamos colocar diante do Senhor. Muitas vezes a gente fica nesse receio de pedirmos algo pequeno ou grandioso, vamos colocar na presença de Deus, coloque na presença de Deus, qualquer coisa que seja, que Deus vai te mostrar, mostra sim, meus irmãos, mostra sim. Então, assim, você ora e pede a Deus, igual eu, desde quando eu soube da gravidez da Ariel, do Vinícius, eu já comecei a colocar nas mãos do Senhor. Você falou, Senhor, o Senhor falou que ia abençoar a minha geração, até a terceira e quarta geração. A minha segunda geração está vindo aí, Senhor. E eu estou colocando aos pés do Senhor o meu neto. O Senhor falou que é bênção, ia ser bênção, o Senhor ia abençoar a minha geração. Senhor, eu estou reivindicando a bênção que o Senhor fez. Meu avô, hoje eu sou a terceira geração de crentes que nasceram no Evangelho, presbiteriano. O Vinícius é a quarta geração, está vindo aí a quinta geração lá de pessoas da minha família e presbiteriano. Então, assim, aí eu falei assim, você está, igual o Paulo falou assim, você está, eu estou orando sim, está na Bíblia, o Senhor falou que ia abençoar a minha geração, Senhor. Está aí, está nos pés do Senhor. Sim. Então, irmãos, vamos, claro que o Paulo falou, tomar cuidado, porque às vezes você pensa em algo grande, algo material, e muitas vezes a gente se pega só dentro do contexto material. Senhor, eu tenho um carrinho velho aqui, mas eu queria um carrinho novo. Tá, Deus pode te dar, se Deus quiser, ou assim fizer, mas muitas vezes se fica o foco, aí para comprar um carro novo, tem que trabalhar muito, tem que não sei o quê, ganhar dinheiro, tem que se omitir à obra do Senhor, tem que se omitir aos cuidados da família, para obter aquele sonho do algo material, do algo grandioso. Então, muito cuidado com isso. Não que não seja ruim, mas quais as suas prioridades? Irmão, qual a sua prioridade? E aí, então nós vemos que Deus quer nos dar o melhor para a nossa vida. E Deus é quem nos dá a vitória. Dentro desse contexto de coisas grandes, coisas maravilhosas, a vitória vem do Senhor. Se Ele quiser, ou se Ele se agradar de nós, Ele nos dará a terra prometida. A vitória, o avanço, o sucesso procedem de Deus, vêm de Deus, meu irmão. Você foi para a peleja, nós falamos aqui que eles, para tomarem posse da terra, eles tinham que pegar na lança, eles tiveram que fazer algo, eles tiveram que guerrear. Muitas das vezes você senta, cruza a perninha, queremos as bênçãos vindas do Senhor sobre as nossas vidas, e Senhor, manda aí, manda o maná, igual o pessoal no deserto, né? Manda o maná, manda as codornizes, e querendo, né, que tudo que Deus faça, seja o garçom para você, ao seu bel prazer, sem que você faça algo, meu irmão. Nós temos que pelejar,
Calebzinho lá, 85 anos, falou assim, eu quero aquela terra ali, mas ele foi lá guerrear. E desapossou os anaquins. Ele teve que, para tomar posse da sua bênção que ele tanto almejou, que foi prometida a ele, ele teve que fazer algo. Então, Deus vai nos dar a vitória, sim. Deus dá para quem é obediente. Olha só, Caleb diz, olha, ele falou, ô Josué, a promessa era para nós, por quê? Porque nós fomos obedientes aqui. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. A desobediência a Deus gera às vezes derrota, fracasso, perdição eterna. E a obediência de Deus destrói o temor, o medo dos homens e das dificuldades. Aí muitas vezes você fala assim, mas isso deu errado, não era para ser. Porque às vezes você insistiu em algo que não era a vontade de Deus. Deus está te falando aí, não é isso, não é isso, não é bem assim, e você, né, com a viseira, dando cabeçada aqui, dando cabeçada ali, e Deus te mostrando, e você com os olhos fechados pelo pecado, pela desobediência, não consegue perceber que Deus está te mostrando o caminho por aqui, aqui, ó. Então, uma vida de obediência é resultado de bênçãos em nossas vidas. E a certeza de que Deus está conosco, quando nós temos a fé, que Ele há de nos dar aquilo que Ele nos prometeu. Quando Deus vai conosco, numa batalha, o inimigo já está desamparado e derrotado, meu irmão. O que Deus falou? Tem de bom ânimo. Por quê? Pronto, gente. O inimigo nosso está onde? Debaixo dos estrados dos nossos pés. Porque Deus assim o disse. A vida cristã avança quando vivemos diariamente debaixo, sob as promessas de Deus. Ele tem tesouros escondidos em sua palavra, os quais devem ser apropriados pela fé. Paulo diz que Deus preparou de antemão boas obras para que andemos nelas. Você tem andado nas obras de Deus? O que você tem colocado diante de Deus hoje? Aí você olha e fala assim, mas talvez também são coisas grandiosas demais. Gente, olha esse momento gostoso que estamos aqui agora, de bênção que Deus está nos proporcionando. Para muitas pessoas talvez isso é insignificante, nem pensar que eu estaria dentro da igreja ou nesse momento, mas para nós é algo gracioso, é algo prazeroso, acredito eu, pelo menos se não é, deveria ser. Você está aqui porque você sente prazer, você sente deleite de estar aqui, de poder estar do lado do Paulo, da Mara, da Sheila, da Conceição, e podermos conversar. Boa coisa é nós conversarmos, uma conversa agradável com pessoas, não é? Às vezes você está ali no momento conversando com aquela pessoa agradável, uma conversa agradável, você desfrutar de coisas boas, de momentos agradáveis. Às vezes você fala assim, uma coisa tão pequena. Não, irmãos, são coisas boas sim, são coisas maravilhosas. E você então se colocar diante do Senhor e falar assim, eu quero isso mais, eu quero estar mais na presença de Deus, eu quero mais estar desfrutando deste momento gostoso, prazeroso de estar aqui na casa do Senhor, juntamente com o povo de Deus. Começa a pedir isso mais, para que Deus te encoraje, te incomode. Você acordou hoje, domingo, sonolento, Senhor, eu vou para a escola. Vamos para a escola dominical. Com dor aqui, com dor ali, não estou olhando para você não, Paulo, eu estou olhando lá para Conceição, tá? Estou olhando para você não, com dor aqui, com dor ali, aí vem a Mari, pega um Dorflex ali, paf. Não, essa semana eu senti, eles mudaram, esse negócio vai tentar ficar fitness, dá nisso, o negócio de academia, mudaram meu treino lá, o corpo dói tudo, até os fios do cabelo aqui. Não, menino, vai devagar. Eu peguei um pezinho pequenininho lá, fui fazendo negócio. Estou fazendo exercício lá, a instrutora veio, tirou o peso da minha mão. Falei, que pezinho é esse? Veio com peso grande. Eu falei, não faz isso não, menino. Eu preciso ser avô, menino, faz isso não. Aí dói tudo, é difícil demais. Mas aí você fala, as circunstâncias da vida, às vezes, como diria
Pastor Silvério, intempéries da vida, as dificuldades da vida, você colocando esse empecilho para você tomar posse da bênção de Deus aqui, do momento como esse. Está vendo como a gente vai de uma coisa pequena a uma coisa grande? Porque às vezes nós só vislumbramos, imaginamos que bênção, algo bom, é só coisa estrondosa, mas nós estamos às vezes abrindo mão de bênçãos, de momentos que seriam grandiosos para nossas vidas, por omissão, por realmente não confiarmos que Deus tem coisas boas para nós. Vamos lá, então. Caleb, um crente exponencial, um crente de grande importância, nos deu esse primeiro tópico. Ele tinha fé para tomar posse daquilo que Deus tinha lhe dado. Mas ele também teve paciência. Nós temos que aprender com esse homem a ter paciência, né? Rapaz, o tal da paciência é difícil de nós termos. Às vezes, né, a gente esperar por algo não é fácil. Esperarmos, às vezes, você põe diante do Senhor uma proposta, um pedido, e a resposta não vem, a resposta não vem, a resposta não vem. Aí você, na sua fraqueza espiritual, começa a questionar Deus, começa a questionar o poderio de Deus, e assim somos nós, irmãos. Nós somos caquinho mesmo, como diria a avó, né? Caquinho de velho, nós somos caquinhos mesmo, somos tão pequenos, tão limitados, tão falhos, que às vezes qualquer coisinha abala a nossa fé, mas nós temos que ter paciência. Nós vemos então que Josué e Caleb, ao vislumbrarem as bênçãos ali, creram em Deus, e Caleb foi. E aí quando ele viu que Deus, então, falou, olha, vocês não vão tomar posse, vocês são um povo incrédulo, essa geração incrédula, somente Josué e Caleb. Aí Caleb falou, está vendo? Tipo, imagina, está vendo? Olha o que vocês aprontaram, agora lá vai nós, está vendo? Mais 38 anos, Caleb ficou esperando. Depois, quando ele chegou, mais 7 anos até ele poder olhar e falar assim, não, agora é minha vez, meu momento é agora. Foram 45 anos de espera. E tem uma frase aqui que diz assim, olha, a vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos. Né? Tem gente que fala assim, nossa gente, o tempo passa rápido, a vida é curta demais, tem tanta coisa para fazer, mas é longa o bastante para que façamos tudo o que Deus quer que façamos. Está aí, todos os seus dias estão contados no livro da vida. Então, assim, muitas vezes nós falamos assim, tudo passa tão rápido, né? A semana já passou e eu não fiz nada, não estou dando conta de mais nada. Mas olha, meus irmãos, mas ela está dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. E isso é o que nós temos que entender. E conseguir reservar o nosso tempo, fazer com que o nosso tempo seja proveitoso em todos os sentidos, na obra do Senhor, nos cuidados da família. Como eu falei, muitas vezes também é errado você deixar a sua família desprotegida, sem os seus cuidados e ficar só na obra do Senhor. Não, você tem que dosar tudo, você tem que também, principalmente nós aí os paizão, aí hoje é dia dos pais, temos que ter essa sabedoria de um líder, um oficial da igreja. Sim, você tem que estar ali, pujando bem ali, a bandeira do cristianismo, da igreja presbiteriana do Brasil, trabalhando na obra do Senhor, mas, irmãos, o seu legado primeiro está dentro da sua casa, né, Paulo? O legado primeiro nosso, seu, Mara, como mãe, Roseli, são de nossa casa. Nós temos que, então, saber remir, cuidar do tempo, para que nós possamos, então, esperar em Deus o tempo certo da bênção chegar. Mas ele também teve que encarar novos desafios, foi o que nós colocamos aqui, né? Ele teve que, apesar da idade que nós colocamos aqui de 85 anos, ele não viu, não pensou 2 vezes em chegar e tomar posse. Ou seja, o seu corpo
físico, naquele momento, não fala, não vou fazer nada não, Josué, até Deus falou mesmo que nós ia tomar posse daqui, mas não vai ter jeito não, estou velhinho, estou capenga aqui, vamos lá, arruma outro pessoal aí para tomar posse da minha terra, depois que tomar lá eu vou lá. Mas ele viu que deixou de exemplo para nós, que desafios nós vamos enfrentar nas nossas vidas, mas nós vamos aí, colados em Deus, junto com o Senhor, estou contigo, o Senhor vai, os desafios vão ser colocados sobre a minha vida, com certeza, desafios novos aparecem todo dia. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, em que são colocados às vezes momentos, dificuldades em nossas vidas, no nosso dia a dia, em que nós nos deparamos com, mais essa outra, agora, né, como você diz, mais isso, para dificultar a minha vida, apareceu mais isso. Nós vamos ser postos à prova todo dia, mas assim como Caleb venceu os gigantes que estavam sobrevindo sobre ele, nós também venceremos as nossas dificuldades, colocando só uma alusão de dificuldades gigantes, né? Os gigantes das nossas vidas, todos nós, às vezes eu tenho uns gigantes que a Sheila tem, outros que eu não tenho, que ela tem dificuldades na vida dela, o Paulo assim também, Conceição, às vezes eu estou achando que eu sou a pessoa que tem maiores dificuldades do mundo, mas aí começa a conversar, né? Irmã, mas realmente não está fácil para a irmã, não está fácil para a Roseli, né? Não está fácil, né, Jossane? Não está fácil. Então, assim, cada um, meu irmão, tem as suas dificuldades. Cada um de nós temos a nossa vida, e dentro da nossa vida temos as nossas bênçãos, temos, às vezes, dificuldades iguais. Mas você está passando por um problema que eu também estou passando. Pode, às vezes, acontecer. Mas a maioria das vezes, cada um de nós temos as nossas dificuldades. Então, nós temos que aprender como Caleb. Meus irmãos, as dificuldades não podem ser empecilhos para nós tomarmos posse das nossas bênçãos. E ele deixou um legado de fé para os seus descendentes. Irmãos, isso é uma coisa importante para nós, que temos as nossas famílias. O que nós vamos deixar para os nossos filhos? Caleb deixou algo material. Falou assim, olha, a terra. Deixou a terra para a sua família. Deixou algo material. Algo material importante. Sim. Você tem que deixar algo sim. Mas o que mais você vai deixar para os seus filhos, a sua geração? Qual o legado que você vai deixar? E nós vemos na vida desse homem que ele deixou um legado grandioso. E eu vou ler agora o comentário que eu tinha começado a ler, lá de Números, capítulo 13, sobre esse legado de Caleb. A nação então tinha alcançado a fronteira sul de Canaã. A terra prometida estava à frente deles. Eles estavam bem na fronteira da bênção, quase pegando a bênção. Mas aí foi levantada uma crise espiritual, provocada pelos espias. Voltaram da terra, eles voltaram, os espias, com a prova vívida de que a terra era tudo o que Deus tinha prometido. Gente, Deus prometeu e eles viram materialmente. Não foi só assim, olha, o Paulo falou assim, Rubens, olha, tem um lote, top demais para você comprar. Eu vou te explicar como é que ele é. Ele é assim. Aí você... Outra coisa, o Paulo fala assim, Rubens, vem cá, vamos lá. Olha esse lote aqui, rapaz, compra esse lote. Você vê. Eles viram, irmãos, tiveram prova do que Deus falou e prometeu para eles. Falou assim, olha, a terra mana leite e mel, a prova estava ali na frente. A evidência da bênção era indiscutível. Mas, entretanto, contudo, os espias também relataram um sério risco no cumprimento dessa promessa, que foi as dificuldades. Falaram assim, a promessa está aí, realmente a promessa existe, mas, olha gente, não vai ser fácil não. As uvas davam testemunho então dessa bênção incomparável, mas os gigantes
ameaçavam fazer uma imensa oposição, o que era especialmente assustador pelo fato de que os espias se viam, então eles deram até um exemplo como eles eram como gafanhotos diante deles. Pensavam não serem adequados para enfrentar o risco. Assim admiravam a terra, mas não a possuíram. Meus irmãos, muitos cristãos professos também tendem a viver na fronteira da bênção. Uma coisa é considerar tudo o que temos em Cristo e somente teorizar, ou seja, levar na vida de teoria. Sobre isso é um ponto de vista teológico. Sabemos que isso é bom e o que queremos, mas por uma razão qualquer paramos na fronteira e não nos apropriamos pela fé de todas as promessas que temos em Cristo, que são um sim e amém. Deus é maior que todos os gigantes e pode permitir que os gafanhotos, ou seja, que eles se colocaram como gafanhotos, sejam vitoriosos. Caleb entendeu isso, e nós também devemos entender. Como podemos vencer o medo e a incredulidade de nosso coração? Qual legado você vai colocar para a sua vida, meu irmão, para a sua família? Um legado de fé, de crença nas promessas de Deus, de tomar posse na promessa de Deus, assim como foi Caleb? Ou você vai se amedrontar, vai ficar na fronteira da bênção? A bênção está aqui, você vai ficar só na fronteira, só vislumbrando a bênção, só vendo a bênção, e não vai tomar posse da bênção. Meu irmão, a minha oração nessa manhã é que nós, no poderio de Cristo, firmado nas promessas do nosso Deus, tomemos posse das promessas que Ele tem para a minha vida e para a vida de cada um de nós aqui. Porque, irmão, Ele tem promessa. Ele tem promessas para a sua vida, sim. Toma posse dessa bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos só orar encerrando. Algum irmão quer completar, quer falar alguma coisa? Oremos. Deus, Tu és grande. Deus, Tu és maravilhoso. Ó Deus, Tu tens promessas grandiosas para nossas vidas. Deus, que muitas das vezes nós, em nossa fé tão pequena, nós duvidamos, nós estamos de frente da nossa bênção e nós não tomamos posse, ó Deus, da nossa bênção. Tem misericórdia de nós, fortaleça os nossos corações, traz ânimo, ó Deus, aos nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, enfrentar as dificuldades da vida, assim como vimos desse servo do Senhor, esse homem de Deus, que enfrentou toda a dificuldade para tomar posse da sua bênção. Que nós possamos, ó Deus, nessa manhã sair encorajados pela Tua palavra, ó Deus, não pelo que o Rubens falou, mas pelo que a Tua palavra nos falou nessa manhã, ó Deus. Pai, que foi promessa assim que chegou a Caleb, chega a cada um de nós. Nós somos povo de Deus, ó Deus, nós somos herança, nós fazemos parte da aliança de Deus, ó Deus, nós somos um povo abençoados por essa herança, e que essa herança, ó Deus, assim como o Senhor nos prometeu, vá a todas as nossas gerações, ó Deus. Toma toda a nossa geração nas Tuas mãos, cubra com a Tua mão poderosa, ó Deus, e nos abençoe. É no nome de Jesus Cristo, ó Deus, para a glória do Senhor que eu te peço, no nome do Senhor, hoje, por todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos aí tomar posse da bênção.